Fala galera, tudo bem com vocês? Eu, professor Toyd aqui, junto com meu amigo, professor Alisson, estamos preparando um assunto para vocês para o Enem, prova de Ciências da Natureza, beleza ou não? E o assunto que eu vou abordar aqui, no meu contexto de biologia, professor, é top 5 entre os 5 assuntos mais cobrados em biologia. Ecologia, desequilíbrio ambiental. Professor, quer falar alguma coisa? E junto com isso vocês vão ouvir falar também sobre transmissão de calor, que é um dos conteúdos também mais cobrados no Enem. Então é tudo para fazer o cara aí se sair muito bem, não é, professor? Beleza. Eu vou começar aqui, casou os nossos assuntos. Beleza, professor? Beleza. Manda ver aí, Todd. Vamos lá, então, galera. Qual era o assunto mesmo? Ecologia. Qual é o setor de ecologia? Poluição ambiental ou desequilíbrio ecológico. Então, rapidamente aqui, para nós não estendermos por demais essa aula, poluição ambiental, beleza? Posso citar só alguns para vocês? Vou citar só alguns aí, Aquecimento global, super importante vocês darem uma revisada acerca disso. Ok, galera? Faça isso, por favor. Nós temos um outro assunto aqui também importante, chamado de buraco na camada de ozônio. Tudo bem? Para você que é assinante da Sala do Saber, acompanha lá a minha aula sobre ecologia, poluições ambientais. Vocês vão ver isso aqui, buraco na camada de ozônio. Temos também a famosa chuva ácida, pessoal. Chuva ácida, comum em regiões industrializadas. Temos também eutrofização, também chamado de eutrofização. Eu sou fã desse aqui, viu? Fica a dica aí para vocês, beleza ou não? Beleza. Mas o que interessa mesmo hoje para nós é um procedimento chamado inversão térmica. Inversão térmica. Isso tem muito a ver com algumas cidades do estado de São Paulo, sobretudo a própria cidade de São Paulo. No inverno, percebemos um maior número de pessoas apresentando dificuldades e problemas respiratórios. Pessoas que apresentam asma e bronquite, eu acho que no inverno sofrem bem mais. E por que que isso acontece? Antes de eu explicar a inversão térmica propriamente dita, eu preciso citar para vocês uma condição natural, beleza? Então, vem comigo, vamos separar de um lado sem inversão térmica, e assim que eu explicar, vou falar o que acontece com inversão térmica. Este lado não é poluição ambiental, este lado, sim, ele é poluição ambiental. Para entender a poluição ambiental, eu tenho que entender um procedimento natural ou normal. Então, imagine aqui, beleza? Imaginou? Uma região, um centro urbano, aqui um determinado carro. Repetindo, um determinado carro, beleza? Tudo bem? Joia. Vocês sabem também que os veículos, eles fazem queima de combustíveis. Muitas das vezes, combustíveis o quê? Fósseis, né? Petróleo propriamente dito aqui na forma de gasolina. Lembrando que o álcool não é um combustível fóssil, é verdade? É uma energia proveniente, é um combustível proveniente da cana-de-açúcar. Bom, o que acontece é que os veículos liberam fuligem, fumaça, poluente. Tudo bem? Jóia? Então nós temos uma região com a fumaça dos veículos poluída. Numa condição natural, a baixas altitudes, o ar é mais quente. E o ar ele é mais quente por quê? Porque nesta região nós temos aqui o concreto, não temos o concreto? Nós temos matéria que acumula energia, aumentando a vibração dessas moléculas, e a vibração dessas moléculas acabam exalando uma energia na forma de calor. Isso faz o quê? Cria um bolsão de ar quente.
O ar quente, por ser menos denso, ele tende o quê? A subir. Este ar quente, então, ele sobe, levando os poluentes para as altas altitudes, que então vai se dispersar no horizonte. Que legal, né, gente? O ar quente sobe e leva os poluentes. O ar frio, então, que é formado em grandes altitudes, então aqui nós vamos ter um ar frio, ou melhor dizendo, um ar menos quente do que na superfície. Esse ar frio ele é mais denso. E essa densidade faz com que o ar, então, acabe, digamos, precipitando, descendo, e cria-se uma corrente. Esta corrente aqui, o meu amigo professor Alisson de Física vai abordar daqui a pouquinho com vocês. O ar quente sobe e o ar frio desce, beleza? Tudo bem? Eu sei, gente, que eu estou usando algumas terminologias erradas aqui, né? Parece que é sempre da fonte de calor para a fonte de menos calor que existe o fluxo, né? Mas a gente usa essa terminologia na biologia. Um sobe, outro desce, beleza? Pura? Sim. Onde entra a inversão térmica? Bom, isso acontece predominantemente no inverno. Então, imagina a cidade de São Paulo, uma cidade que tem uma frota de veículos bem grande. É ou não é? Sim, não é? Eu nem sei se lá em São Paulo continua aquela questão de rodízio das placas. Vocês, alunos, têm que ficar muito mais atento a isso, né? Uma vez que vão fazer o Enem. De qualquer forma, na inversão térmica que acontece no inverno, ocorre uma inversão. Se outrora o bolsão de ar quente ficava mais abaixo, agora nós temos um bolsão de ar frio. Um bolsão de ar frio mais abaixo e um bolsão de ar menos frio. Vamos chamar de ar quente, tá? Vamos chamar de ar quente. Um bolsão de ar menos frio acima. Galera, se o bolsão de ar frio com menor temperatura está aqui, ó, temperatura em graus Celsius. Se o bolsão de ar frio está mais abaixo, houve uma inversão nessa questão de calor. E o ar frio desce. E os poluentes não são carregados para grandes altitudes. Não há, gente, verdadeiramente um ciclo de corrente de ar que nós vemos numa situação que não há inversão térmica. Como a poluição fica mais acessível na região respiratória dos habitantes da cidade de São Paulo, nós temos os problemas respiratórios. Lá na Inglaterra, isso é chamado de fog. Olha só, olha o meu inglês. Fog. Né? Então, você que entende inglês sabe que é neblina. Neblina no inverno. Aquilo fica cheio de neblina. As pessoas usam máscara muitas das vezes. A poluição toma conta. Isso aqui é uma condição com inversão térmica. O bolsão de ar quente está acima e o bolsão de ar frio está abaixo. Eu tenho certeza que o professor Alisson de Física ele vai falar o nome desse tipo de corrente de ar e explica muitas das vezes o fato do ar-condicionado ficar acima de um local e não abaixo. Tudo bem? Então, galera, vou chamar o meu grande amigo, o professor Alisson, para falar essa parte de transmissão de calor. Beleza, professor? Bom, ótimo. Vamos lá. Vamos explicar para eles, então, o que é que está acontecendo. Galera, é o seguinte, ó. Nós temos um negócio chamado na física de transmissão de calor. O que é transmissão de calor? Deixa eu mostrar para vocês. Quando eu falo em transmissão, vou colocar aqui para vocês. Transmissão de calor. Eu vou pensar em 3 maneiras que isso pode acontecer, tá, pessoal? Quais são as 3 maneiras? Tá? É o seguinte, são elas. Nós temos uma chamada de condução térmica. Condução térmica. Temos outra chamada de radiação, às vezes também chamado de irradiação. Radiação térmica. Certo? E nós temos a terceira coisa que é chamada de convecção. Tá? O que seria? Bom, vamos entender o que é a ideia.
Condução térmica, ele ocorre principalmente onde? Ocorre principalmente nos sólidos e nos líquidos, bem pouco, mas principalmente nos sólidos. Ocorre também nos gases? Pode ocorrer também, mas só que onde que ocorre mais é nos sólidos, por quê? Porque as partículas transmitem energia térmica de uma para outra através do quê? Da agitação térmica. Então elas vibram e transmitem energia térmica para a molécula que está do lado, que vibra e passa para outra, passa para outra. Então, pense comigo, se ela está transmitindo energia térmica através da vibração das moléculas, então tem como ocorrer no vácuo? Não, não ocorre no vácuo. Beleza. Então essa não ocorre no vácuo. Radiação térmica. A radiação térmica já é o quê? Por exemplo, quando chega um raio de luz, por exemplo, do Sol, imagine que seja uma radiação luminosa, lembra o que acontece? Ele chega até um corpo, uma parte da luz é absorvida e uma parte é refletida. Lembra disso aí? Tá. Aquela parte que é refletida é a cor que você enxerga do objeto, não é isso? Beleza. E uma parte é absorvida. Essa parte que é absorvida ela vai ser transformada geralmente em quê? Em radiação térmica. Por quê? Porque o que absorve faz com que as moléculas vibrem. E ao vibrar, ela emite radiação térmica. Então está emitindo radiação para todos os lados. Agora, a radiação, ela pode se propagar no vácuo? Pode, tá? Por quê? Ela vai se propagar tanto na presença quanto na ausência de matéria. Beleza. Mas a parte importante é o quê? É a convecção. Por quê? É o que está acontecendo exatamente ali. Como funciona? Então, a convecção, ela ocorre devido ao quê? Diferença de densidade. Então, ela ocorre devido à diferença de densidade. Como assim, professor? É o seguinte, quando você aquece o ar, esse ar, o que vai acontecer com as moléculas? As moléculas vão ficar mais espaçadas, a distância entre elas vai ser maior. A distância ficando maior, o que acontece? A densidade não é massa pelo volume? Se a densidade é massa pelo volume, o que vai acontecer? Se o volume que elas estão ocupando é maior, o que acontece com a densidade? Diminui. Diminuindo a densidade, o que vai acontecer com o ar? Sobe. Então, o ar quente sobe. E o ar frio? O ar frio ele é mais denso, porque as moléculas estão mais próximas e aí elas vão começar a descer. Então, ar quente sobe, ar frio desce. Tudo bem? Beleza. Então, agora o que nós temos? Quem é que faz então a convecção? A convecção é a diferença de densidade. Tá, e qual é a parte importante disso? É o seguinte, quando eu penso numa região litorânea, tá? E nós vamos chegar ali já nessa parte da inversão térmica. Olha só, quando eu tenho uma região litorânea, vamos pensar que aqui, por exemplo, é o mar, certo? E aqui do lado aqui eu tenho a praia, por exemplo. Tá? A praia está aqui. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte. Aqui durante o dia, pensando durante o dia, nós temos o quê? Nós temos que as moléculas que estão próximas à água, o que vai acontecer com elas? A água está com uma temperatura menor que a temperatura da areia no período da manhã. Por que isso acontece? É o seguinte, os dois estão recebendo radiação térmica de quem? Do Sol, não é? E está chegando para os dois a mesma quantidade. Porém, nós temos aqui a água e a areia. A água, ela demora mais tempo para aquecer. Já a areia aquece muito rápido. Por quê? Calor específico. O calor específico da água é muito maior que da areia. O que vai fazer? Vai fazer com que a água ela demore para aquecer, enquanto a areia vai aquecer bem rápido. Então aqui está quente, enquanto aqui na água está mais gelada. A temperatura é bem maior. O que acontece então aqui? Se a temperatura é bem maior, o que vai acontecer? As moléculas que estão próximas aqui à areia, elas vão começar a fazer o quê? As moléculas de ar que estão próximas aquecem, elas absorvem essa energia térmica, ao absorver elas começam a subir. A hora que ela sobe, ela subiu aqui, então essas moléculas de ar, porque ficou menos denso, subiu. As moléculas de água, as moléculas de ar que estão próximas à água, o que acontece? Elas estão têm temperatura menor, estão mais densas. Se elas estão mais densas, porque ocupam menor volume, elas estão mais próximas uma das outras, então ela começa a vir para onde? Ela começa a vir para cá. Então, essa aqui está subindo, enquanto a outra está descendo. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Isso aqui nós chamamos de corrente de convecção. Então, de novo, o ar que está próximo à areia, ele aquece, ele aquecendo começa a subir. Por quê? Está menos denso. Chegou aqui em cima, vai fazendo esse deslocamento do ar para cá, e esse que está mais denso vem para cá. Então, cria-se uma corrente de convecção, tá? Então, são chamadas de correntes de convecção. E o que acontece nesse caso? Acontece o seguinte, ele vai criando aquelas brisas litorâneas constantes, sem parar, certo? Tá, então isso aqui já dá uma ideia para vocês de como é formado também o vento.
Uma das maneiras de ocasionar o vento, o que é? Diferença de pressão. Por quê? O fato dele subir aqui o ar está mais concentrado, aqui tem uma pressão maior, aqui é uma pressão menor. Essa diferença de pressão vai ocasionar, então, o quê? O vento nesse local. Uma brisa constante sem parar. Tá, Alisson, mas o que isso tem a ver com aquilo ali? Ah, um detalhe aí, para sua prova importante. Durante a noite muda, não muda? Esse ciclo aqui está acontecendo de um jeito, durante a noite vai mudar. Por que ele muda mesmo? Ah, você já foi na praia, você já deve ter percebido que durante a noite a água ainda está quente, enquanto a areia está o quê? Gelada. Ô, professor, mas por que a areia está quente? Por que a areia está gelada? Porque a areia, como tem um calor específico pequeno, ele tanto aquece rápido quanto também esfria rápido. Então ele vai esfriar mais rápido quando o sol vai embora. Então esfria mais rápido, mas só que a água demora mais para esquentar, não demora? Mas também demora mais para esfriar. O calor específico é grande da água, entenderam? Então o que vai acontecer? A água está quente, a areia agora está gelada. O que vai acontecer? O ar que está aqui agora próximo, ele aquece, sobe. Enquanto o ar que está aqui está menos quente, então está com uma densidade maior. Então ele vem para cá. Aí cria-se um ciclo agora no sentido oposto. Agora, o que isso tem a ver com a parte que o professor está falando? Vamos ver? Olha lá. Seguinte. Isso tem tudo a ver com essa parte. Olha só que interessante. Nós temos aqui, então, o carro. Quando nós temos um caso aqui da inversão térmica, o que aconteceu? Ó, o professor citou um caso extremamente importante, que é o quê? Quando é um período que está mais quente, vai acontecer aqui na região aqui próximo ao asfalto, ele está também com uma temperatura bastante elevada. Tá? Ele tem um calor específico pequeno, então ele aquece muito rápido. Então a temperatura bastante elevada aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que o ar suba, beleza? Então o asfalto está bem quente. Isso vai fazer ele subir. E ele subindo, ele vai empurrar junto quem? Os poluentes. Então os poluentes vão acabar subindo junto e subindo ele vai dispersar por todo o espaço que tem aqui, certo? É isso que vai acontecer. E aí ele comentou o quê? Ele falou o seguinte, olha só que interessante. Ele comentou que já quando eu tenho um dia frio, uma época muito fria, principalmente numa região onde tem muito asfalto, tá? Vai acontecer o quê? Vai acontecer que está muito aqui agora gelado, a temperatura está baixa. Aí o que acontece? Lembra que para descer tem que estar o ar mais denso? Tá, mas só que a temperatura agora aqui está bastante baixa, não está? Então o ar que está aqui já está com uma densidade alta. Aí ele não vai conseguir subir, porque a densidade dele está mais alta. Aí ele vai acabar subindo muito pouco e com isso os poluentes, eles ficam aqui. Eles não vão se espalhar por toda a atmosfera, certo? Beleza? Entenderam a ideia então? Todd, por favor, vem aqui. Vamos lá. Opa, vamos lá. Nossa, que bacana, né? Ô, professor, essa parte de transmissão de calor cai bastante na prova do Enem? Muito, muito. Porque é um conteúdo que se envolve, tá em tudo. Você pode usar a transmissão de calor tanto na biologia quanto na química, né? Que a ciência da natureza tá arrebentando ali. Olha que bacana aqui, só um exemplo. Vamos trazer alguns exemplos. Quando eu tô com febre, e a minha febre é muito elevada, a minha mãe fazia assim, colocava eu para tomar banho de água gelada. Bom, partindo desse pressuposto, eu sou uma matéria mais densificada, provavelmente eu tenho aí uma relação de condução térmica de molécula a molécula. Porque o professor disse que acontece predominantemente nos estados sólidos. É mais ou menos isso? É, exatamente. A parte de condução, certo? Condução nos sólidos. Convecção é onde? Aí nós vamos ter nos líquidos, ocorrendo a convecção, quando você está aquecendo a água, por exemplo, e também, principalmente, onde? No meio gasoso, tá certo? É isso aí. E mais uma coisinha, professor, como é que fica essa questão que eu falei do ar-condicionado? Se eu instalar ar-condicionado aqui abaixo, a minha conta elétrica, a minha conta ali de eletricidade vai ser mais cara, mais barata? Por que o ar tem que ficar em cima? Fala pra galera aí. Bom, é o seguinte, o ar geralmente aqui no Brasil nós vamos usar para quê? Para diminuir a temperatura. Então, como nós queremos diminuir a temperatura, onde que a gente deve colocar? Se a gente colocar na parte de cima, o que acontece? Ele vai fazer o ar ficar mais denso, eu esfrio aquele ar que está próximo, ele fica mais denso, ele faz o quê? Ele desce, certo? Agora, se eu pegasse esse mesmo aparelho de ar-condicionado, eu coloco ele embaixo, o que vai acontecer? O ar já está denso, ele vai continuar lá embaixo. Então ele não vai ter aquela circulação de ar que você precisa. E aí você vai gastar mais energia com isso, tá? Olha que legal. É bem isso. Bem bacana. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula aqui, uma aula interdisciplinar envolvendo biologia, física, prova de ciência da natureza. Estamos muito felizes e o professor Alisson tem um recadinho final para vocês. Galera, é o seguinte, ó.
Essa prova que vocês vão fazer aí, ecologia, vocês sabem que dominam, né? Toda prova cai bastante. Né? Você vai encontrar na sua prova agora, vocês vão ver. E outra coisa também importante, transmissão de calor, sempre cai. E o recado que eu tenho para vocês é o seguinte, pega essa aula aqui, faça todas as anotações que você precisa, coloca de um lado tudo e no dia, ali um dia antes, dá uma olhadinha de novo, só aquela revisadinha, sabe, Todd? Que é negócio de 2 minutinhos, 3 minutinhos, só olha só o que você fez de anotação e bora lá que você vai conseguir arrebentar essa prova. Os assinantes da Sala do Saber têm acesso assim à monitoria se ficar com dúvida, alguma coisa? Sim, sim. O pessoal aí, dependendo do tipo de plano que ele tem acesso sim. Manda aí as dúvidas que a gente vai estar tirando aí para vocês. Valeu? Valeu, um grande beijo, um grande abraço. Tchau, Até galera. mais. Boa prova!